Agora a gente fala sobre o caso Braskem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Senado Federal, realizou a primeira reunião hoje. Vamos voltar ao vivo com o Ivan Lemos, que tem uma notícia atualizadíssima, uma das notícias mais esperadas nessa tarde aqui em Alagoas, né, Ivan? Porque depois de muitas divergências, o relator da CPI, ele foi finalmente definido. Quem é o relator da CPI da Braskem no Senado, Ivan? Foi definido sim, Bia, é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Por que foi definido um relator de outro estado? Justamente para que não haja nenhuma interferência e que haja a neutralidade nessa investigação feita durante essa comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no dia 13 de dezembro e o presidente dela é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A CPI investiga as consequências e também as responsabilidades provocadas pela tragédia do solo que atingiu 5 regiões aqui de Maceió, afetou aproximadamente 60 mil pessoas em diferentes bairros. Pessoas que tiveram casas interditadas, casas com rachaduras e precisaram mudar completamente a vida por causa da tragédia provocada pela mineração de salgema feita pela Braskem ao longo de muitas décadas aqui em Maceió. Aí essa CPI ela foi aberta no dia 13 de dezembro, foram várias reuniões e na reunião de hoje ficou definido que o relator dessa CPI será o senador Rogério, do PT de Sergipe. Ele gravou um vídeo falando sobre essa reunião e sobre como devem ser os trabalhos daqui para frente. É complexo, né? Nós estamos falando de uma situação que atinge uma capital, que atinge uma cidade grande, onde uma parte da cidade está comprometida, fala-se em 20% do território da cidade comprometido. Então nós temos inicialmente que apresentar um plano de trabalho, devemos fazer isso já na próxima terça-feira. Esse plano de trabalho tem que dar conta dos eventos que geraram essa condição. A gente precisa saber exatamente qual é a extensão do problema, quais são as consequências futuras que este problema que hoje está sendo noticiado e que é conhecido de todos, qual a extensão futura disso, quais são os desdobramentos futuros, quais são as responsabilidades e quem são os responsáveis por deixar chegar a esta condição, o que a gente pode fazer. Ao final, a CPI tem que apontar o que a gente pode fazer para reduzir o dano em relação às famílias, às pessoas, em relação ao espaço urbano, em relação à cidade e ao erário público. Como é que a gente pode garantir que hajam os reparos, ou que ocorram os reparos necessários, uma vez que a gente não pode voltar no tempo. Agora a gente precisa fazer as compensações, responsabilizar quem tiver responsabilidade com essa tragédia que é ambiental, é social, é urbana. É uma situação gravíssima e que a gente vai dar o máximo possível no nosso trabalho e toda a equipe do Senado e da CPI, contando com o apoio dos membros da CPI, para que a gente possa esclarecer e ter um relatório que aponte responsabilidades e caminhos futuros para que a gente possa compensar e evitar que situações iguais a essa venham a se repetir em outras regiões, em outras cidades, em outras localidades do nosso país. É óbvio que um problema como esse ele não está restrito, né? A repercussão daquele fato, apesar de ser na cidade de Maceió, é um fato de repercussão universal. Nós estamos falando de um crime ambiental, nós estamos falando de uma destruição da paisagem urbana da cidade, nós estamos falando da destruição da história de vida de milhares de pessoas. Nós estamos falando de uma situação muito grave e a gente precisa evitar que isso volte a ocorrer em outras cidades, em outras localidades no Brasil.
Esse foi o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, relator da CPI, então, que vai investigar a Braskem. Essa entrevista foi dada à TV Senado. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi quem protocolou essa CPI, essa investigação contra a Braskem. E aí, o presidente dessa CPI, o senador Omar Aziz, do MDB do Amazonas, do PSD do Amazonas, ele explicou, pediu ao senador Renan Calheiros que contribuísse com os trabalhos, mas que ele não foi escolhido justamente para não colocar ninguém do Estado relatando essa CPI, justamente para tentar preservar esse princípio da neutralidade e fazer essa investigação. Ele usou, entre aspas, levantando todos os cadáveres dessa tragédia. O senador Renan Calheiros, ele não concordou e disse que vai se retirar dessa comissão. Volto com você, Bia. Muito obrigada, viu, Ivan, pelas informações. A gente fica acompanhando daqui os trabalhos da CPI da Braskem daqui para frente, né? Até já com outras notícias aqui no Cidade.